Mais uma vez, bom dia a todos que estão aqui, bom dia aos que nos assistem. Mais uma semana abençoada, nós estamos com o pastor Paulo Félix, da Igreja Irmãos Menonitas, que vai nos trazer a palavra essa semana. Uma semana decisiva para cada brasileiro, brasileira, que Deus possa nos iluminar, nos dar a responsabilidade de saber escolher e escolher bem, porque o nosso futuro depende das nossas escolhas. Quem não escolhe é escolhido. Então nós temos que saber, cada um de nós, tomar a nossa posição. Que Deus te abençoe, abençoe a sua família, abençoe a cidade do Mundo Novo. Está chovendo, mas chuva é bênção. Amém. E conversando com algumas pessoas, há lugares que está muito seco e as pessoas estão indo a hospitais, principalmente na região central do Brasil. Mas nós estamos aqui numa região abençoada por Deus, que a chuva está caindo e a prosperidade continua entre nós. Pastor Paulo, a palavra com o Senhor esta manhã. Amém. Muito bom dia a todos. Bom dia. Que bom estar aqui com vocês mais uma vez. Segunda-feira passada eu estive aqui e a gente tem uma escala, né? Verdade. Com várias pessoas que estariam aqui com vocês. Hoje seria o pastor Adriano, mas aí ele pediu para que eu estivesse no lugar dele, porque ele precisou fazer uma viagem e aqui nós estamos. Vocês se lembram que a gente falou aqui, né, na semana passada sobre alegria, né, sobre contentamento. E é o que nós precisamos ter, porque na verdade o contentamento e a alegria é um estado de espírito. Então eu decido. Mas para que isso aconteça eu preciso pensar. Essa palavra ela é bastante repetida pelo apóstolo Paulo. Por diversas vezes você vai ver ele falando sobre essa questão do nosso pensar. E isso é muito importante, porque eu preciso controlar aquilo que eu penso. Se você não teve a oportunidade de ler, quando você tiver, ou procure um livro muito, muito importante, eu aconselho você a ler, do Napoleão Hill, Mais Esperto que o Diabo. E ele fala muito, ele traz muito essa questão de nós termos um pensamento muito focado, muito bem direcionado. É muito legal e faz todo sentido com aquilo que o próprio apóstolo Paulo falou há mais de 2000 anos atrás. Porque a mente, ela atrai aquilo que ela mais enfatiza. A mente atrai aquilo que ela mais enfatiza. E o grande pai da psicanálise, o Freud, já disse que o pensar é o ensaio da ação. Geralmente quando a gente fez alguma coisa, quando a gente vai fazer alguma coisa, porque você está ensaiando, onde? No seu pensamento. E infelizmente muitas pessoas pensam e agem, mas de uma forma negativa. E agora eu me lembro de alguém, que eu conheço muito, um grande amigo, que ele pensou e ele acabou fazendo algo que hoje trouxe uma grande consequência para a vida, para a família, para muita gente próximo de si. Então a gente precisa saber no que pensar. Por isso que o apóstolo Paulo disse assim, pensai nas coisas lá do alto. Eu gosto desse texto, Filipenses capítulo 3, a partir do versículo 2, ele fala assim, pensai nas coisas lá do alto e não nas que são daqui da terra. Então quando ele fala no pensar das coisas lá do alto, então eu preciso pensar naquilo que vem da parte de Deus. E o que é que vem da parte de Deus? As coisas positivas, Um bom caráter, um bom relacionamento, pensar em coisas que vai me levar para frente, Pensar em algo que vai me dar uma vida legal, que vai me fazer com que outras pessoas que estão próximas de mim sejam abençoadas pelo meu pensar. Tá certo? Então isso é muito importante. E um dos pensares mais importantes é o pensar coletivo. O apóstolo Paulo fala na sua carta aos Coríntios, no capítulo 1, no versículo 10, ele fala assim, olha, rogo-vos, irmãos, pela misericórdia de Deus, que vocês pensem a mesma coisa. Aqui eu estou diante de como se fosse um time de futebol. E um time de futebol ele precisa pensar coletivamente para alcançar o seu objetivo. Qual é o objetivo? Marcar gol. Esse é o objetivo. Aqui é um time, que ninguém pode pensar diferente um do outro. E nós temos aqui o atacante, O atacante são os nossos prefeitos que estão lá na frente. E aqui está o lateral, aqui está o goleiro, aqui está o zagueiro, aqui está o meio de campo, aqueles que fazem a bola transitar de uma forma legal e liberar para que o atacante marque gol. Para que o time todo lá na frente fale, uau, a gente venceu.
Isso é pensar coletivo. Este é um texto muito importante que todas as famílias, todos os empreendimentos que quiserem ser prósperos, que quiserem, se dar bem na vida, vá para 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10. Por que é que hoje muitos casamentos estão rompidos? Porque não pensam a mesma coisa, porque não pensam coletivamente. Tá certo? Por que que muitas empresas às vezes rompem? Porque não tem um pensar coletivamente. Né? E é claro que os pensamentos divergem, mas eles não podem ser a ponto de nos separar, de nos dividir. Não. Entendeu? É o que ele está dizendo ali. Pensem em vocês. Ele diz assim, olha, eu rogo, pela misericórdia de Deus, que vocês pensem a mesma coisa. Que vocês estejam unidos no mesmo parecer mental. Isso é muito importante. Né? Eu estou casado há 18 anos e a gente tem diversidade de pensamento, divergência de pensamento. Entendeu? Mas nem por isso a gente vai ruir, a gente vai brigar por causa disso. Não. Então, assim, a gente precisa ser compreensivo um com o outro. Precisamos ser compreensivos um com o outro e ver onde é que nós queremos chegar. Tá certo? Onde é que nós queremos chegar? Então, isso aqui é uma equipe, é um time de futebol, né? É como se fosse um time de futebol, trabalhando em um só propósito, em um só pensamento, para que quando chegar lá no final do ano, eles vão olhar para trás e dizer, cara, deu tudo certo. Né? Um sempre ajudando o outro, um sempre colaborando com o outro para que as coisas avancem. Mas para isso tem que pensar positivamente, tem que pensar de uma forma legal, de uma forma plural. Né? Pensar de uma forma em que você vai se ajudar e também ajudar o companheiro. Isso é muito importante. Né? E hoje, uma semana está se iniciando, graças a Deus por mais uma semana. Até parece que foi ontem, né, que a gente esteve aqui. O ambiente, o mesmo, é claro. O clima, o mesmo. E o dia, o mesmo. Né? Então, assim, parece que foi ontem. E nós estamos aqui fortes e firmes. Agora, iniciando mais uma semana. Só que aí nós precisamos colocar o nosso pensamento para pensar positivo. Aquilo que eu estou sendo aqui bastante repetitivo com essa questão de pensar positivo. Por quê? Porque vai entrar na sua mente aquilo que você permitir que entre. Tá certo? Então, por isso que é importante eu saber no que eu penso, para que eu possa eliminar de mim pensamentos tóxicos. Tá certo? Aquilo que é prejudicial a mim e também pode ser prejudicial àqueles que estão ao meu redor. Tá? Então, o que é que você está pensando? Então, eu preciso pensar, eu sempre digo assim, eu preciso pensar no meu pensamento. Eu preciso pensar sobre aquilo que eu estou pensando. E ver se aquilo faz bem para mim ou não. E aquilo que não faz bem, eu preciso eliminar. Né? E eu finalizo com o texto que Paulo escreveu aos Romanos no capítulo 12, quando ele diz assim, rogo-vos, irmãos, em o nome do Senhor Jesus, que vocês... esqueci o texto. Segundo Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2, que nós devemos renovar o nosso pensamento, que vocês renovem o vosso pensamento, para que vocês possam experimentar a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Então, pensar para que o nosso pensamento seja renovado, ou seja, renovar os nossos pensamentos, para que nós possamos experimentar qual seja a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Por quê? Porque o nosso pensamento ele pode se tornar em um campo de batalha. Tá certo? Então, por isso que eu preciso estar renovando todos os dias. Porque senão ele vai pensando, eu vou enchê-lo de coisas negativas. Agora a gente está aqui colocando coisas positivas no nosso pensamento. Tá certo? Mas de repente você vai se deparar com alguma coisa nas redes sociais que pode misturar com aquilo que é positivo. Ou seja, coisas negativas podem se misturar com aquilo que é positivo. Tá certo? Então tudo depende de como eu vou cuidar e proteger o meu pensamento, que é uma das coisas mais importantes. Né? Por isso que o apóstolo Paulo fala assim, coloquem sobre vocês o capacete da salvação. Por que o capacete? É aquilo que dá proteção à nossa mente, às janelas da nossa alma, aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós vemos, isso é muito importante. Porque a partir do que eu vejo e a partir do que eu ouço, isso pode contaminar ou pode trazer coisas positivas para o meu pensamento. Então vamos pensar positivamente neste dia. Nós temos todo um dia pela frente e este foi o dia que o Senhor fez. E aí, né, por isso que o salmista fala, esse é o dia que o Senhor fez, vamos nos alegrar nele, vamos ter alegria nele.
e pensando que vai chegar lá no final do dia, nós vamos olhar para trás e dizer assim, olha, eu venci mais um dia. Por quê? Porque eu pensei positivamente. Não apenas hoje, mas que isso possa prosseguir para sempre enquanto nós estivermos aqui. Beleza? Amém? Vamos pensar positivo então? Tá? Se tem alguma coisa que te incomoda, sabe? Se tem algum pensamento, puxa, isso me atrapalha, de vez em quando desfoca você, sabe? É importante a gente ter pessoas para a gente colaborar, ou seja, para a gente compartilhar, tá certo? Porque às vezes tem algum pensamento, algumas coisas que sempre nos atrapalham e que aquilo nos persegue. Nós não podemos deixar esses pensamentos nos perseguir. Por isso que é importante. Se eu não consigo, se eu sempre volto a pensar naquilo que é negativo, e eu não consigo me desvencilhar daquilo, é importante a gente pedir ajuda. Compartilhar para que outras pessoas possam nos ajudar com relação a isso. Tá bom? Amém. Vamos fazer uma oração então, pedindo para que o Senhor nos ajude nesse dia e pedindo também que Ele nos ajude a afirmar o nosso pensamento, sobretudo naquilo que vamos fazer neste dia, para que possamos obter êxito naquilo que veio à nossa mão para fazer. Tá bom? Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos por mais um dia que o Senhor nos deu. Obrigado por essa segunda-feira muito abençoada, Pai. Nós te louvamos por isso. Obrigado por este clima maravilhoso, porque tem a ver com o Senhor. E este foi o dia que o Senhor fez. Nos ajude a nos alegrar nele. Nos ajude, Senhor Deus, a pensar positivamente e tudo aquilo que é pensamento tóxico possa ser eliminado, possa ser expurgado, Senhor, das nossas mentes. Nós precisamos, Senhor, da tua ajuda. Nós somos os teus filhos e eu sei que o Senhor nos quer muito bem. E eu sei que o Senhor quer nos agraciar com um lindo dia. Para isso, eu oro para que o teu Espírito Santo nos ajude, para que o teu Espírito Santo nos dê força e que possamos, ó Deus, pensar, como diz a tua palavra, nas coisas lá do alto, que são coisas positivas, que são coisas que nos vai levar ao nosso propósito, ao nosso destino certo. Assim nós oramos, te agradecido, Deus, por esta oportunidade, por este momento, em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe grandemente cada um de vocês, que o dia seja espetacular, desejo isso de todo o meu coração. Deus abençoe vocês. Deus abençoe, bom trabalho e vamos embora. Hoje é dia 26. Bora trabalhar.